Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nosso foco é preparação aqui para o concurso da Prefeitura Municipal de Bataguaçu. Estamos falando sobre o Estatuto do Servidor Público e agora nós vamos falar sobre a vacância que está lá prevista no artigo 45. Mas antes de mais nada, o que é a vacância? Então você já tem que saber que a vacância significa que o cargo estará vago, né? Então nós vamos ver aqui quais as situações em que o cargo público vai ser considerado vago. Tá? Artigo 45. A vacância de cargo público decorrerá de exoneração, demissão, transferência, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento. A exoneração nós já vamos falar a seguir quais são as hipóteses de exoneração, tanto para cargo efetivo como para cargo comissionado. A demissão, falamos na aula anterior, por exemplo, uma possibilidade de demissão quando o servidor ele fica mais de 30 dias consecutivos que ele falta ao serviço sem justificativa, é uma hipótese de demissão e aí esse cargo vai ser considerado vago. Transferência do servidor. Readaptação, já falamos em aulas anteriores, que é uma forma de provimento derivado. Então, quando o servidor ali, diante de alguma situação física ou mental, ele tem que ser readaptado em outro cargo. A aposentadoria dispensa comentários. Posse em outro cargo inacumulável. Sobre a posse em outro cargo inacumulável, nós temos na própria Constituição Federal a possibilidade do acúmulo de cargos. Por exemplo, 2 cargos de professores, 2 cargos de profissionais de saúde. No caso para exercício de mandato eletivo, que se houver compatibilidade, pode ter o acúmulo de cargo. Mas nesse caso aqui, o servidor, quando ele tem 2 cargos públicos e ele não pode acumular, ele vai ter que optar por qual cargo ele vai ter que ocupar. E nesse caso, automaticamente vai acontecer a vacância no outro cargo. E no caso de falecimento, né? O servidor faleceu, aquele cargo dele vai ser considerado vago. E agora falando sobre exoneração, nós vamos ter 2 situações, para os cargos efetivo e para os cargos em comissão, tá? Vamos começar então pelo artigo 46, que vai dizer: a exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou ex officio. Então são 2 possibilidades. O próprio servidor ele pode pedir exoneração, o servidor efetivo, o servidor que vai lá e realiza o concurso público, ou ex officio. O que é ex officio? É quando o gestor ali ele tem um dever de ofício, ele é obrigado a exonerar aquele servidor. E quais são essas possibilidades de exoneração por ex officio? Quando não satisfeitas as condições de estágio probatório, já falamos sobre isso, o servidor ele vai ter ali o período de prova de 3 anos, que você já sabe. Se ele não cumprir ali os requisitos do estágio probatório, ex officio, né, o gestor vai ter que exonerar aquele servidor. 2. Quando, por decorrência do prazo, ficar extinta a punibilidade para demissão por abandono de cargo. Então, já falamos sobre isso também, é uma possibilidade de demissão, né, vai ter que ter aquele processo ali administrativo e disciplinar, e aí o servidor ele pode ser demitido por abandono de cargo. Mas aqui no caso foi extinta a punibilidade, mas aí esse servidor ele vai ser exonerado ex officio. E 3, quando não entrar em exercício no prazo estabelecido. Já falamos também sobre isso. O servidor ele tomou posse, ele tem 30 dias ali para entrar em exercício em regra, podendo ser prorrogado também. Mas se ele não entra em exercício nesse prazo estabelecido, ele também vai ser exonerado de maneira ex officio, ou seja, por dever de ofício, o gestor vai ter que exonerar aquele servidor. Então essas são as situações para os servidores efetivos. Agora vamos falar do artigo 47, que são as hipóteses de exoneração para os cargos em comissão. São 2 apenas: a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. Então, por que a juízo da autoridade competente? Já falamos também em outras ocasiões. Os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e exoneração. Então, a qualquer momento, o gestor ali, ele pode exonerar aquele servidor que está ali em cargo incomissionado. E a pedido do próprio servidor. Então, o servidor está em cargo em comissão, então ele pode também pedir a sua exoneração. E aqui agora vamos falar sobre a remoção, tá? De uma maneira bem rápida, né? A remoção, está prevista no artigo 50, é o deslocamento do servidor a pedido ou ex officio com preenchimento de cargo vago no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Então aqui, primeira coisa, tem que ter o cargo vago. Aí aquele servidor ele pode ser removido, né? Tanto o servidor pode pedir, como ele pode ser mandado ex officio pela própria administração.
tá? Então tem que ter o quadro vago e também pode ser com ou sem a mudança da sede. Vamos trazer aqui a situação da permuta, destacar isso aqui para vocês. A remoção destina-se a preencher vaga existente na unidade ou localidade, vedado seu processamento quando não houver vaga a ser preenchida, exceto no caso de permuta. O que é a permuta? A permuta, os servidores, eles podem trocar, fazer uma troca, né? Vai um servidor de um lado e vem outro, né? Então, essa troca, nesse caso de permuta, não precisa existir a vaga. Nos casos de permuta, podem os servidores trocarem. E como que vai se dar essa permuta? Está prevista lá no parágrafo 2º. A remoção por permuta será processada a requerimento de ambos os interessados, com a anuência dos respectivos secretários municipais. Então aqui isso é importante, não basta ter apenas a vontade dos servidores. Ambos os servidores precisam ter ali essa intenção de fazer, de permutar, de trocar. Eles devem manifestar essa intenção através de requerimento, mas deve ter a anuência, ou seja, deve ter a concordância dos dois secretários. E aqui fechamos essa aula, uma aula mais rápida, falando sobre as hipóteses de vacância e também sobre a hipótese de remoção, e eu te espero nas próximas aulas. Um grande abraço!